Muito bem, pessoal. Salve, salve, galera. Estamos aí de volta para mais uma livezinha. Hoje o tema é o Por Dentro da Matemática, né? É o momento em que eu trago para vocês a teoria. Então a gente tem hoje uma live muito legal de um assunto que a galera pediu muito no meu Instagram, nas enquetes que eu fiz há um tempo, que é a parte de funções, tá? Provavelmente eu vou dividir esse assunto funções, galera, em três ou quatro lives, tá? Para não ficar muito pesado, para não ficar tudo de uma vez só, a gente vai fazer ela por etapas. Acho que vai ficar bem interessante para vocês poderem realmente ir degustando. Então a minha ideia é hoje encerrar a parte básica de funções, que você realmente tem que saber, tá? Então vão pegando seus lugares aí, a galera vai chegando. Yolanda, minha querida, boa noite. Vanir, meu queridão, seja bem-vindo. A Débora Aline, sempre presente e suas dúvidas sempre pertinentes também. Ana Cláudia, boa noite. Tamara, boa noite. Jussanã, queridona também. Meu queridão Rafa e o Paulo, todos bem-vindos aí, galera. Vamos entrando, vamos tomando os assentos. A gente vai ter uma live hoje, papum, rápida, direta, sem enrolação, para a gente entender um pouco da parte básica que envolve a funções, tá? É uma parte que engloba todo tipo de função. Não importa se é de primeiro grau, se é de segundo, se é exponencial, se é logarítmica, se é função inversa, não importa. Essa primeira parte vai ser muito básica. Depois a gente vai migrar para a função de primeiro grau na próxima live. Acredito eu que depois dela, a função de segundo grau também vem, numa live só sobre ela, né, especial. E por último, uma live bem legal de assuntos que vocês nunca viram ou se viram não lembram. A gente vai falar sobre uns assuntos bem cruciais na última live. Aí realmente eu preciso que vocês tenham assistido as outras três para ter todo o embasamento, beleza? Se preparem que tem muita coisa boa vindo aí. Beleza? Gleison, meu queridão, tá aí, vamos junto, galera. Tá? Obrigadão pelo like de vocês aí, para quem tá deixando o seu like. Muito obrigado mesmo. Valeu pela presença em massa, galera entrando aí. Eu sei que é segunda-feira, eu sei que é matemática, eu sei que muita gente não aguenta mais olhar pra minha cara, mas nós vamos, né? Nós vamos tentando aqui agradar a gregos e troianos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok? Então tá, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos falando mais um pouco aqui com vocês. Lembrando que a gente vai ter essa semana bastante coisa para trabalhar, tá? Eu não sei como é que tá a liberação do material. E eu não sei se o material, gente, se o material não tá liberado para vocês, gente, depois eu vou liberar. Deixa eu ver aqui. Primeira vez que eu faço esse tipo de evento. Ver se eu tornei o material nosso disponível para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Acredito que sim, tá? O material tá no vídeo aí, beleza, galera? Tá aí na configuração, na configuração do vídeo, da live. Beleza. Tranquilo. Perfeito. Então depois vocês me digam se vocês conseguiram abrir o material aí, tá? Vão me dando um feedback. Tranquilo, galera? Boa noite, Mariana. Boa noite, Jocileide. Ó, a Jocileide botou uma fotinho. Grande, Jô. Que legal. Ana, live vai ficar salva sim. Não tem problema. Estamos começando agora, tá? Começando agora nessa live. Não tem problema. Vai ficar salva sim. Só não demora muito para assistir, Aninha, porque a gente vai amanhã. Provavelmente amanhã vai ser a próxima live, já do segundo assunto. E um é escadinha para o outro. Então tem que estar muito bem no primeiro assunto para podermos ir para o segundo, tá? Galera, quem baixou o material aí, baixa na descrição do vídeo. Vê se tá tudo ok. Vê se tá dando para enxergar, vê se abriu o material para vocês. Pra gente poder começar aqui com essa parte teórica, tá? Lembrando que a gente vai ter 3 ou 4 lives teóricas para depois aquela live do desafio das bancas para trabalharmos com as questões, tá? Beleza? A galera baixou o material aí, e dei um retorno. O material tá abrindo, está tudo ok. Se fluiu. Tô concedendo acesso ali para todo mundo. Teoricamente eu não sei como é que faz isso, né? Eu deveria ter feito isso antes. Todo mundo pode acessar o material. Era a minha ideia, todo mundo acessar esse material. Ver se tá tudo tranquilo aí. Então depois eu compartilho com vocês de novo, tá? Abrindo a solicitação, é? Beleza, Pepe, seja bem-vindo. Ok, Kelly, seja bem-vinda também. Beleza. Galera, sobre o material, faz o seguinte, ó. Relaxa, tá? Relaxa, vem comigo na tela. Depois da live eu ajusto o material ali, vocês podem baixar tranquilamente. Dá pra vir numa boa, tá? Vou ver o que deu nessa solicitação de acesso aí, que até então não tinha dado esse problema. Provavelmente foi algum problema lá no Google Drive.
ver se eu já resolvo por aqui já. Enquanto isso, eu vou esperando a galera chegar. Lembrando, é a nossa primeira live por dentro da matemática, quando eu entro na matemática com alguns assuntos, tá? A gente vai agora trabalhar com... se eu consigo ajeitar aqui. Com bastante assuntos que ainda estão faltando a gente aprimorar, tá? Depois vem a parte de questões dos mesmos assuntos. Nisso a gente vai trabalhando aí com bastante tranquilidade, numa boa. Tranquilo? Beleza. Vê se a galera consegue agora baixar o material. Deixa eu ver aqui. Teoricamente para mim aqui tá tudo ok. Tá compartilhado. E aí, dá uma olhada se agora vocês conseguem baixar. Me dê um retorno. Nós vamos indo. Tentem agora de novo aí, por favor. Beleza, galera? Vamos lá então, se preparando. Se não, depois a gente baixa esse material e manda para vocês. Lembrando, tá? Quem não faz parte ainda do meu grupo do WhatsApp, me procura por qualquer rede social aí, pelo Insta, pelo YouTube, ou até pelo meu próprio WhatsApp, que eu te adiciono no grupo Amores do Dudan, que é a galera parceria, a galera que realmente vem junto comigo, que me ajuda, que recebe material em primeira mão, que recebe as dicas em primeira mão. É a galera que vai ter sempre prioridade aí, tá? Depois eu vejo o que tá dando nesse negócio do acesso. Até então nunca tinha dado esse problema. Tá ok? Agora deu? Beleza. Então vamos embora, galera. Preparando então, o que eu preparei para vocês, gente? Uma primeira aula básica de funções, falando especialmente sobre o quê? Sobre o que é uma função, para vocês entenderem o que realmente está por trás de uma função de primeiro grau, de segundo grau, exponencial e etc. Além disso, falaremos de domínio e imagem, beleza? Então, uma aula muito básica, mas muito importante. Tenho certeza que a maioria de vocês não lembra dos detalhes que eu vou trabalhar aqui hoje. Tranquilo? Josileide, função é tranquila, não é difícil, fica tranquila, tá? Então, primeiramente, qual a importância da gente estudar função? Não é só para concurso público, não é só para vestibular, não é só para Enem, mas é para o nosso dia a dia, gente. Tá? A função está presente no nosso dia a dia em várias situações. Vai trabalhar muito, primeiro com as características de uma função, os tipos dos elementos de uma função, e depois os tipos de função também, que é uma parte que vai ser muito trabalhada por nós nas próximas aulas, ok? Aqui ele descreve algumas situações do nosso dia a dia que as funções estão presentes. Por exemplo, quando você lê um jornal e vê um gráfico de aumento dos casos de Covid, quantos de vocês não estão falando sobre a tal da curva, de achatar a curva, do comportamento exponencial de uma curva, né, da curva do Covid? Cara, isso é função pura, aplicada no nosso dia a dia. Todo dia as rádios, as televisões principalmente, mostram, e a internet também, gráficos de como está o desempenho da Covid no Brasil, no mundo, nos outros países. Aquilo ali é uma função exponencial. Basicamente, tem um comportamento de uma função exponencial. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, Rafa, beleza. Obrigadão, cara. Então, por que a gente tem que se ligar primeiramente? No conceito, tá? O conceito de função é a parte mais importante que existe, tá? Porque a gente vem de uma evolução, que eu não vou entrar nesse mérito, porque realmente a nível de concurso não é muito cobrado, e nível de vestibular até cobra, mas realmente não é muito cobrado também. Aí até cobra um pouco mais. Que é a gente sair de um produto cartesiano, que é tipo uma briga, um versus o outro, tipo Ultimate Fight, beleza? Esse produto cartesiano ele gera na sequência uma relação, que é quando os dois valores se encontram a partir de uma ideia, de uma proposta, tudo bem? Isso evolui depois para o que a gente chama de função. Então a função ela é uma relação mais bem resolvida. Ela é uma relação entre um x e um y que tem algumas restrições, tudo bem? Então a função é uma relação entre dois conjuntos. Um deles é o conjunto de saída ou de partida, de onde sai a flechinha. O outro é o conjunto de chegada, onde a flechinha aponta. E há uma relação entre cada um desses elementos. Bem, existe uma regra, existe uma lei. Ok, gente? E como toda lei, ela tem que ser respeitada. Certo? Beleza? E o que é a principal ideia de uma função? É entender que para cada valor de x, haverá um e apenas um elemento y. Quando eu falo um e apenas um, eu não estou falando em exclusividade. Estou falando que para cada x, ou de cada x vai sair uma única flecha, e que essa flecha vai acertar somente um ponto no conjunto de partida, de chegada. Bem, é apenas isso. Ok? Beleza? Basicamente essa é a ideia de funções. Então olhem os exemplos aqui abaixo. Por que o primeiro exemplo não é uma função? Porque do número 3 saem duas flechas. E a ideia da função é, de cada valor, sair apenas uma flecha. Nada além disso. Bem? O segundo exemplo, que a gente está vendo aqui, ó, na sequência, também não é uma função. Por quê? Porque não sai flecha do 1.
E tem que sair flecha de todos os elementos do conjunto de partida. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco que vai matar a pau. Então aguardem, tá? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. E o terceiro exemplo é uma função porque sai uma flecha de cada um dos elementos do conjunto de partida. E eles chegam, cada um no seu elemento lá no conjunto de chegada, mas só sai uma flecha de cada um. E é basicamente essa a ideia. Bem? Fiquem bem tranquilos que eu vou dar uma dica daqui a pouco que é sensacional. Tá aqui agora. Para você nunca mais esquecer o que caracteriza uma função, pensa aqui num grupo com Zamba, Rafazolo, Tati e Dudan. E nesse grupo aqui, algumas idades aleatórias, tá? 40, 38, 30 e 56. Bem, primeira pergunta que eu faço. Seria algo surreal, errado, sei lá, diferente? Errado seria o mais correto, ou surreal, dizer que o Zamba tem 56 anos, que o Rafazolo tem 40, que a Tati tem 38 e que eu tenho 30? É errado cada pessoa ter uma idade e não ter pessoas com a mesma idade no ambiente? Não, não é errado. Pode até ser raro, mas errado não é. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui é um exemplo de função sim. Beleza? Tranquilo? Mas se porventura eu e o Rafazolo ambos temos 40 anos, a mesma idade, ou seja, nós temos duas flechas chegando do mesmo elemento, no 40. Seria errado, algo surreal, termos duas pessoas com a mesma idade no mesmo recinto? Não. É muito comum termos pessoas com a mesma idade no mesmo recinto. A gente percebe isso numa sala de aula, numa festa. Agora com corona não tem mais festa. Num bate-papo no Zoom, né, que agora tudo é virtual. Então, gente, você ter pessoas com a mesma idade, você ter flechas chegando no mesmo valor, não é problema. Também vai ser um exemplo de função. Tudo bem até aí? Então, imaginem as duas situações. Cada pessoa com a sua idade e pessoas com idades repetidas. Essas duas situações são normais, são corriqueiras, são presentes no nosso dia a dia. Portanto, todas são função. Eu quero o ok de todo mundo. Temos 20 pessoas assistindo, fico bem feliz, porque é uma segunda-feira e o assunto é funções, né? Como eu falei para quem chegou agora, galera, sejam bem-vindos. Eu vou dividir essa live em 4 lives, tá? Vai ser hoje, primeiramente, a parte básica, com muita força. Depois veremos a função de primeiro grau. Depois falaremos da função de segundo grau. E, por último, um fechamento com alguns conceitos que, quando cai em prova, nem 3% dos alunos lembra. Porque não trabalhou isso de forma tão clara, não reforçou isso. E, para quem quer gabaritar uma prova de RLM, que é o nosso desafio, que é o nosso objetivo também, tem que saber isso aí. A última live vai ser a mais importante, tá? Tudo vai ficar salvo no YouTube, assistam em ordem nesse nosso Por Dentro da Matemática, um novo bloco de brincadeiras que o Sr. Dudan criou. Beleza, galera? Até aqui todo mundo deu ok. Beleza, Ana Cláudia, beleza. Mari tá aí, que legal. Rafa de Sanã, Gleison, Paulo e Yolanda também. Ivanir ok. Galera, dei os seus oks aí. Agradecendo aos likes de todos vocês. Quem deixou like, obrigado. Quem não deixou, pode deixar. Evilã, meu queridão, beleza. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então vejam, são duas situações muito comuns. Cada pessoa com uma idade específica e só dele, e pessoas com idades repetidas. Ok. Inclusive, gente, se todo mundo tivesse 40 anos, também estaria ok. Se Tati, Zamba, eu e o Rafazolo todos estivéssemos com 40, tava ok. Beleza? Beleza? A Ana também tá ok, a Kelly também tá ok. Ok. Se liga agora no que não pode acontecer. Gente, o que não pode acontecer? O que vai descaracterizar o que nós chamamos de forma tão clara de função? Função é uma relação, é uma regra, é uma lei que relaciona um valor de x do conjunto de partida a um valor em y no conjunto de chegada. Ele relaciona esses dois a partir de uma ideia, de uma história, de uma lei, de uma fórmula, como vocês gostam de falar. Beleza? Então, o que não seria uma função? Também temos duas situações que descaracterizariam funções. A primeira delas, pega o exemplo do Zamba. Zamba é um senhor de idade, grisalho, sem filhos, tem cachorro, né? Tentei falar pro Zamba aproveitar a quarentena e engravidar, pra ter logo o filho dele antes dos 60 anos, né? Porque depois não vai dar pra cuidar, Zambelli. E o Zamba prefere os cachorrinhos, já que os cachorrinhos não fazem cocô, ou melhor, fazem, mas se limpam sozinhos. E o Zamba é meio frescaiado com algumas coisas. E o Zamba, né, na balada, quando era cara solteiro, costumava mentir a idade.
Falava que era mais novo para dar aquela, né, aquela moral. Então me diga uma coisa, é errado uma pessoa ter duas idades? É errado o Zamba estar associado a 56 e também, de repente, a 40? Sim, errado. Eu não posso ter duas flechas saindo do mesmo X. Então não seria função esse caso em que do Zamba, ou do Rafazolo, ou da Tati, ou de mim, saem duas flechas. Errado. Tudo bem? Lembra, para a função ser uma, para a relação ser uma função, para você ter uma função em mãos, tem que de cada elemento de X, de cada um, sair uma flecha. Não importa onde ela vai chegar, mas ela tem que sair uma única flecha e chegar num único ponto lá do lado de lá no conjunto de chegada. Okay? Então, se o Zamba mentir a idade, se o Zamba engana alguém na night, se o Zamba diz que tem uma idade uma idade na identidade dele e outra na vida real, se ele falsificou a identidade, isso está errado. Boa noite, Daniel, meu querido, seja bem-vindo. E outra coisa que está errada seria o Zamba não ter idade. Bem? Então também não é função quando algum elemento do conjunto de partida não tem flecha saindo dele. Isso também descaracteriza o que chamamos de função. Beleza? Tranquilo? Então, gente, isso é básico e tem que saber trabalhar. Tranquilo? Para quem chegou agora, o material está na descrição, para quem não recebeu ainda. E teremos hoje a primeira parte desse Por Dentro da Matemática, falando de funções. Temos aí mais algumas lives sobre esse assunto ao longo da semana. Vou tentar fazer uma por dia, não garanto, mas vou tentar me esforçar ao máximo, até porque elas serão bem breves. A gente não ficar 3 horas cansativas de noite. Vou fazer lives mais curtas para a gente realmente botar para quebrar. Beleza? Então tá. Então vimos e definimos aí o que é e o que não é função, tá? Seguindo aqui para um pouco mais de conceito, galera, olha o que eu tenho que entender aqui, ó. Como a função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, que a gente chama de X, a um único elemento do outro conjunto de chegada, que a gente chama de Y, dizemos também que Y está em função de X. Tá? Então a gente fala que o Y está em função de X. Tranquilo? Na representação que tem aqui embaixo, gente, nós temos dois conjuntos numéricos. Um é o domínio e o outro é o contradomínio. Peraí, Duda. Contra o quê? Sim, gente. Nós temos o domínio, nós temos o contradomínio e nós temos a imagem. Tá? Muitos alunos não sabem diferenciar o contradomínio da imagem. Se liga agora. Primeiro, domínio. Domínio é o conjunto de onde saem as flechas. Então, esse aqui ó, seria o nosso domínio. 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. O contradomínio, gente, é onde chegam as flechinhas. É o conjunto que está sendo mirado. Todo ele integral. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bem? E a imagem, pessoal, é um pedaço, ou até o próprio contradomínio inteiro, né? Seria, no caso, o quê? Seriam os elementos do contradomínio que de fato foram flechados. Então, pensa na situação dos professores e das idades. Domínio, Zamba, Dudan, Tati, Rafazolo. Contradomínio, todas as idades do mundo, de 0 a 1000 anos. Imagem, as idades que foram flechadas pelo Zamba, 56 anos, Rafazolo, 40, Tati, 36 e Dudan, 30. Então a imagem, ela normalmente é um pedaço do contradomínio. Bem? Tranquilo? Beleza? Então a nossa imagem seria o 0 que foi flechado em vermelho, o 2 que foi flechado em laranja, o 4, o 6 e o 8 flechados pelas cores verdes, azul e lilás, ou roxa. Bem? Então, ó, se liga. O contradomínio é todo o conjunto de chegada, esse aqui, ó. Aqui, ó. E a imagem é o pedaço dele que de fato foi flechado. Todo mundo ok nesse conceito? Hoje eu vou perguntar muito mais questão de sentido, porque a gente tem que todo mundo ir muito bem hoje para preparar o campo para as próximas aulas. A gente tem muito terreno para andar ainda e a gente tem essa ideia de pouco em pouco, dia a dia. Eu quero fazer, meu sonho de vida é uma live por dia, nem que seja meia hora. Só para vocês não esquecerem a matemática e terem todo dia alguma coisa para se preocupar e para pensar. Porque se deixar, você fica uma semana sem estudar matemática e aí vai tudo por água abaixo. Vocês devem saber isso melhor do que ninguém. Me deu ok de vocês aí? Olha aí, cara de falsa modéstia aí, Daniel e Pepe, os dois mestres da matemática, né? Futuramente vão me substituir. Quando eu me aposentar ano que vem, vou vender coco na Bahia. Do jeito que as coisas andam, vai ser o que eu vou fazer mesmo. É dar mais dinheiro que ser professor, né?
Todo mundo ok até aí? Ó, a Jusilide mandou até um bonequinho ali, Jô. Curti esse bonequinho aí. Muito legal. Gente, isso aqui é básico e tem que saber, tá? Não esqueçam vocês, tá? Inclusive o pessoal que não tá no meu grupo do WhatsApp ainda, me manda um oi pelo Insta. Quem não me segue no Insta ainda, é só me seguir lá, @profdudan. Eu te mando o link para você se inscrever no nosso grupo do WhatsApp. Grupo que não tem corrente, não tem nudes, não tem baixaria, é só matemática e só a galera se ajudando. É um grupo muito, muito legal. E qual é a nossa ideia? Que vocês entendam, gente, que no meu canal do YouTube estão todas as lives que eu já gravei até hoje ali disponíveis. Vai procurar lá. Daqui a pouco eu vou começar a organizar elas em pastas para facilitar mais para vocês. A coisa vai começar a ser mais bem organizada. Estou evoluindo em alguns pontos nesse sentido, né? Então em breve teremos muitas mudanças boas. Aguardem, tá? Todo mundo deu o seu ok, beleza. Então vamos seguir. Próximo item, próximo passo. Olha lá. Liga agora no detalhe, tá? Vamos ressaltar então que todo valor de x que pode ser escolhido, olha a palavra pode, tá? Todo valor de x que pode ser escolhido e utilizado na função é o que a gente chama de domínio. Então, domínio são os possíveis valores de x, beleza? Daniel Lima? Não, Daniel. Sabe por que não, Daniel? Porque a gente pode ter um exemplo, pode ter uma situação, Daniel, como eu usei ali os professores. Imagina uma situação em que eu, Rafazolo, Tati e Zambelli de um lado, e todos nós temos 40 anos do outro. Então todos nós vamos flechar o mesmo cara no conjunto de chegada. Isso ainda é uma função, porque não é errado termos pessoas com a mesma idade. Então veja que a imagem é só um elemento. Não vai ser 4, não vão ser 4. Não necessariamente a gente tem que ter 4 pessoas com idades diferentes. Tá? Isso foi até bom você perguntar, Daniel, meu xará. Quando eu falo em função, que cada x tem que flechar um y, esse y que ele flecha não tem que ser exclusivo. Não tem que ser só dele. Tipo assim, é só meu, só eu tenho 40. Né? Não sejam possessivos igual o Zambelli. Então, para ser uma função, o que tem que acontecer é que cada x flecha um único y, mas não precisa ser só dele. Mas só sai uma flecha desse x e só chega num valor do outro lado. Beleza, Daniel, meu xará? Ana, em breve, quando acabar essa quarentena, eu vou fazer um tour pelo Nordeste. Aguardem, tá? Teremos muitas novidades boas. E todo y obtido como resposta é a famosa imagem, que é onde chegou a flechinha. Bem, resumindo, domínios são os valores de x que podem ser utilizados, imagem são os valores de y que obtemos como resposta para esse x. Qual é a ideia da função? Você pega o x, joga numa maquininha, a maquininha opera com ele e te devolve um objeto, um produto final, que é o y. O x que você jogou na entrada da máquina, na esteira, é o domínio. Ele produz, trabalha, pole, corta, pica, pinta, te devolve um produto pronto, que é a sua chamada imagem. Beleza? Seja bem-vindo aí, meu querido... O meu celular travou aqui. Meu querido Eduardo, seja bem-vindo. Estamos aqui na nossa caminhada rumo à nossa aprovação, falando hoje de funções, tá? Vou tentar sentar meu celular aqui nesse pano. Tá escorregando em cima da bancada aqui. Eu acho que ele fica certinho. Beleza. Silvio, meu querido, tua questão tá pra entrar, Silvio. Hoje eu postei mais umas questões que eu tô organizando no meu Instagram. A questão já tá gravada, bicho, só tá na linha de postagem, tá, Silvio? Em breve lá no Instagram vai ter aquela questão que tu mandou punk, tal, boa pra caralho. Então, beleza. Quando é citada uma função f de a em b, já ficam subentendidos, gente, que o domínio é a e o contradomínio é b. Se liga, sempre que ele fala em f, dois pontinhos, de uma coisa, flechinha em outra, isso não é grego. Isso é bem simples. É uma função que age nesse domínio, flechando esse contradomínio. É uma função que sai de A e flecha o B. Tudo bem? Quando a gente vê em prova lá, por exemplo, f de R em R. O que ele quer dizer com isso? Que a função tem domínio real, ou seja, aceita qualquer valor para x, e imagem real, ou seja, vai obtendo respostas que podem ser qualquer valor real. Quando ele fala em real, lembra lá de teoria dos conjuntos. É natural, também são os inteiros, aí vem a parte negativa. Também inclui os racionais, vem os números quebrados. Também inclui os irracionais e também os imaginários, né? No caso não, imaginar não, só real. No caso, para por aí. Então esses são os reais, não falou em complexo, desculpa, tá? Então para em reais. Vai ter naturais, inteiros, racionais e irracionais. Beleza? Tranquilo? Então, sempre que a gente vê essa nomenclatura aqui na prova, f, dois pontos de a em b, ou f de x em y, ele está mostrando o conjunto de partida e o conjunto de chegada, bem como a gente tem visto desde o início da live. Ok? Tranquilo? Live vai ficar salva. Vejam todas as outras, tem muita coisa boa e muita coisa ainda melhor por vir. Agora vamos para a parte interessante. Graficamente.
como é que eu identifico um gráfico, se ele é ou não é de uma função? Primeiramente, vamos lembrar o que é uma função. Uma função é uma relação, uma lei, uma regra, uma fórmula, como vocês gostam de dizer, que você pega um x e associa ele a um único y. Ok? Beleza. Tendo em vista esse conceito, para caracterizar uma função, graficamente falando, você só precisa fazer, sabe o quê? Passar retas verticais nesse gráfico. Se nenhuma das retas tocar o gráfico em mais de um ponto, cada uma das retas só pode tocar em um ponto. É uma triscadinha só. Nesse caso, temos um exemplo de função. Só corte vertical, não é horizontal, tá? Se cada corte tocar em só um ponto, é uma função. Cortes verticais. Se cada corte tocar em só um ponto, é uma função. Por que isso? Relembrando, que quando eu faço esses cortes verticais aqui, tem que entender uma coisa desde agora, que vai ajudar vocês muito na parte de função de primeiro grau, obviamente também segundo grau depois, tá? Que é entender o seguinte, o que é um gráfico de uma função? Não importa a natureza desse gráfico. O que foi, Débora? Calma. Jesus me socorre. O que houve, Débora? Calma que é só o começo. Nem sofre ainda, Débora. Fica sossegada, tá? Quando você começa a fatiar esse gráfico verticalmente, gente, o que acontece? Esses pontos onde ele corta o gráfico, entenda uma coisa desde agora que é sensacional entender. Se você pegasse uma luneta, um binóculo, um microscópio, um satélite, um Hubble da vida e olhasse este gráfico aqui, esta reta aqui, você ia enxergar uma infinidade. Infinidade vem de infinitos. Coisa pra cacete. De pontinhos. E cada pontinho, e a gente vai falar sobre isso muito nas próximas lives, é um X que casou com um Y. Outro pontinho é outro X que casou com outro Y. E assim sucessivamente. Então todos esses pontos eles são tão próximos e são tantos que formam essa continuidade que é a linha. Tanto pode ser uma curva, como pode ser uma reta, como pode ser outra reta, outra curva e assim vai. Isso, Débora, ainda bem que tem eu para salvar vocês. Claro, eu tô aqui para isso. E eu sabia que vocês iam lembrar pouco disso. Por isso eu vou fazer uma live só disso aqui. Depois eu vou para a parte mais específica, que eu tenho hoje que firmar muito isso aqui. Isso aqui é base. O aluno que não sabe essa base, desculpa, sabe nada. Sabe de nada, inocente. Então, voltando, gente. Quando eu corto o gráfico várias vezes na vertical e só toca em um ponto em cada corte, não importa quantos cortes você vai dar, nenhum deles corta em mais de um ponto. O que significa isso? E cada um desses pontos que cortou é justamente a definição de função. Esse x cruzou e fez par com esse y. Esse outro x cruzou e fez par com esse outro y. E assim sucessivamente. Então isso aqui é um gráfico de função, isso também é, esse também é e esse também é. E se você cortar aqui em várias retas verticais, sempre toca em um único ponto do gráfico. Bem, galera, beleza? Agradecendo aí os likes de vocês, tá? Muito obrigado, tamo junto aí. Falando um pouco mais de funções hoje, nossa primeira live básica. Daniel, gabarito não esquece gabarito, foi sem querer, provavelmente eu botei errado, tá? Gabarito nem vai ter gabarito, depois a gente ajeita, tá? Nem esquenta a cabeça. Então temos aqui nos 4 primeiros casos, 4 casos de função, tá? Item E também é uma função, porque todo e qualquer corte que eu fizer só cruza a linha do gráfico uma única vez. Também é função. Ok? Beleza? Agora que a coisa vai ficar séria. Porque o próximo item, que é o item F, o primeiro corte que você fizer já toca o gráfico, ou a curva, ou o que seja, em 2 pontos. O que significa isso? Significa que esse X aqui, ó, numa linha, tá? Esse X daqui, ele vai se associar a 2 Y. Ao Y1 e ao Y2. Lembra do Zambelli com 2 idades? E pode o Zambelli ter 2 idades? Não. O mesmo ocorre aqui. Se eu der um corte só, não precisa nem dar mais do que um. Um corte só, um pouco mais vertical, por favor. Eu já percebo que na mesma vertical tem 2 pontos. Ou seja, para esse mesmo X que está aqui, ele se associa a 2 alturas, a 2 Y. Isso não caracteriza a função. E o mesmo ocorre nesse último aqui. Essa reta é como se fosse a DC Gonçalves. Esse último exemplo é uma pessoa X com todos os Y do mundo, uma pessoa com todas as idades. Então também não é função, beleza? Vitor, vai ficar salvo sim, tá no nosso canal do YouTube. Essa é a parte 1 do nosso Por Dentro da Matemática sobre Funções. Amanhã provavelmente vai ser a parte 2, quarta parte 3,
quinta parte 4, e eu acho que sábado eu corrijo a lista de exercícios que eu vou lançar na quinta-feira, tá? Tá salvo, só se inscrever no canal e tamo junto. Gente, sobre esse tópico de como identificar se um gráfico representa ou não uma função, todo mundo ok? Quero o ok de vocês aí para poder seguir. Estamos chegando já quase ao final, tá? Agora vem a parte mais difícil. A live ela não é tão fácil, ela até aqui foi. Agora a gente vai começar a pegar um detalhe que tem que ser marcado agora. Tem os OKs de vocês aí para eu saber que tá tudo bem. Agradecendo cada um dos likes. Agradecendo a parceria. Lembrando que nosso canal do YouTube tá aí disponível para vocês. Daniel, o E é função? Sim, Daniel. O E é a chamada função constante. Que seriam todas as pessoas do mundo com a mesma idade. Imagina, todos os X associados ao mesmo Y. Lembra, Daniel? Não tem problema ter pessoas da mesma idade. O problema é ter pessoas sem idade, não tem como, ou pessoas com duas idades. Aí o cara é salafrário, aí é falcatrua. Tá? Beleza? Então, realmente, o E é função sim. Vou até gabaritar todos de novo, tá? É função, é função, é função, é função, é função. E os últimos três não são exemplos de função. Beleza? A galera em massa deu o seu ok. Beleza. Vamos que vamos então. Próxima tela. Ok. Chegamos à parte final da nossa live, tá? Depois a gente vai fazer 2, 3 exercícios rápidos e vai finalizar. Não vou cansar vocês. Daniel Lima, a H não é essa por quê, Daniel? Porque a H, nós temos um mesmo X, Daniel. Ó, você que imagina, no item H, a reta já é uma vertical. Então, o que a gente tem no item H? É como se esse mesmo X aqui, uma pessoa, a Dercy Gonçalves, tivesse todas as idades do mundo. É o mesmo X com todos os Y possíveis. E não pode, né, Daniel? Cada X num único Y. Então essa reta, ela já é vertical. Então ela coincide com a vertical. Passa nela e toca ela em todos os pontos. Então ela não é exemplo de função. Ela horizontal ela vertical pode chamar de relação, mas de função não pode chamar. Beleza? Lembra que a relação ela vem antes da função. A relação ela vira uma função quando há essa entre aspas, essa poligamia do x para o y. Mas o y não é monogamia, perdão. Monogamia do x para o y. Mas o y não é monogâmico, ele é poligâmico em alguns casos. Ou seja, eu só posso, se eu sou x, ter uma relação no outro conjunto de chegada. Mas nada me garante que aquele meu coleguinha lá do conjunto de chegada, meu par, se relacione só comigo. Tudo bem? Então as pessoas têm que ter cada uma única idade, mas não preciso que uma idade seja exclusiva ou específica de alguém. Eu posso ter várias pessoas com a mesma idade. Beleza, Daniel? Pode perguntar tudo, cara. Sabe que vocês estão aí para isso. Ninguém aqui será julgado por perguntar. Seguindo, restrição de domínio. Dudan, como é que eu vou saber se o domínio é sempre real? Gente, normalmente o domínio é real. Normalmente você pode usar qualquer valor para x. 3, menos 8, 1,5, π, raiz de 7, 0,32. Normalmente o domínio é real. Quando é que nós vamos ter situações de restrição de domínio? São algumas situações clássicas. Primeira delas e mais importante, porque sempre cai em prova. Toda e qualquer situação em que o x aparecer no denominador. Olhou uma função, tem x lá embaixo, se liga e se lembra. O que eu tenho que me lembrar? Que essa estrutura aqui de baixo não pode dar zero, porque não existe na matemática 1 sobre 0. Então, como o x é uma variável, e na função eu posso testar valores para esse x... Ô, P. Santos, brigadão, que isso. Quem dera eu fosse o melhor, eu quero ser o melhor para vocês, tá? Então, o que acontece? Se ali embaixo tem uma estrutura com x, a gente não sabe quanto que dá x menos 2, porque depende do x. Se o x for 10, vai dar 8, beleza. Se o x for 4, 4 menos 2 vai dar 2, beleza. Mas e se o x for 2? Vai dar 0. Então, toda vez que o x aparecer numa função no denominador, pega a estrutura na qual ele está envolvido e diferencia ela de 0. Diferencia. Bem? Já que o x menos 2 não pode dar 0, é porque o x não pode ser 2. Com isso, nosso domínio vai ser todos os números reais, exceto o 2. Bem? Então, meu domínio é real? Não, peraí, não é real. O domínio é quase todo mundo, exceto o 2. Por que não pode ser o 2? Coloca o 2 ali embaixo para você ver o que vai dar. Pode, gente? Na matemática 1 sobre 0? Não pode. Então, primeira situação de restrição de domínio, quando o domínio vai ter alguma regra, alguma restrição, alguma peculiaridade, é quando houver x no denominador. Quero o ok de todo mundo. Ou melhor, quero o joinha.
Vamos ver se a galera tá interagindo hoje. Joinha para quem entendeu até aqui. Joinha. Joinha. Mandem seus joinhas aí. Só não me pergunte onde é que fica o joinha pra mandar nessa porcaria que eu não sei. Mas espero que todo mundo tenha um joinha pra mandar aí. Bem? Primeiro caso de restrição. O que é restrição? Quando você restringe. Ou agora, quarentena. Restrição de aglomeração. Restrição de shoppings. O que é isso? É uma, entre aspas, é uma proibição. Então eu estou proibindo aqui que o X seja 2. Ó, tá vendo o X? Você não pode ser o 2. Você pode ser qualquer valor, menos o 2. Porque se você for o 2, ferrou tudo. Porque vai dar 1 sobre 0 e não pode dar 1 sobre 0. Tranquilo, galera? Beleza? Quero ver o retorno de vocês aí, se foi tudo claro. Galera mandando joinha, mandando o rock and roll aqui, curtir também. Mari, pode mandar o rock and roll também que tá valendo. Manifestem, manifestem. E qualquer pergunta, façam. Não levem perguntas para casa. Olha lá. O Paulo mandou 2 pessoas dando cotoveladas um no outro. Legal, curti, Paulo. A Jo mandou um gurizinho com mãozinha assim. Legal. Esses emojis são demais, né? Eu queria fazer um emoji meu. Vou fazer igual o teu, Pepe, um dia aí. No dia que eu tiver barbeado, com a cara bonita, eu vou fazer um emoji desse de... Sei lá o nome desse negócio do demônio aí. Que fica um bonequinho com a nossa cara. Vou fazer um pra mim. Meu emoji. Todo mundo dando ok. Beleza, pra gente seguir o próximo item. Vamos lá. Demorou pra achar o joinha, Pepe? Não tem problema não. Eu não sei nem se eu acharia. Tá? Galera, lembrando. Se não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve aí, por favor. Ativa o sininho. Vem comigo, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita live já salva, tem uma pasta no meu YouTube, no meu canal, só de dúvidas enviadas por alunos, que a maioria dos nossos alunos já mandou, eu já resolvi, e tá lá a questão da Banca CESP, Sesgran Rio, FCC, Quadrix, muita coisa legal. Você pode até filtrar no Google com o texto da questão, que você vai ver que tem muita questão minha resolvida lá, tá? E também tem a Hora da Matemática, que são aquelas lives que a gente fez com listas de exercícios resolvidas nessas lives. E agora a gente tem um por dentro da matemática, quando eu vou entrar nos conteúdos para preparar vocês para depois resolverem as questões. Beleza? Avatar, Jô. Isso aí, Avatar. Ok, todo mundo deu joinha no seu primeiro item, no primeiro caso de restrição. Vamos ao segundo. O segundo é um pouco mais complexo, tá? A segunda restrição de domínio, gente, ocorre sempre que o x aparecer sob, abaixo, de uma raiz de índice par. Tudo bem? Então, se for raiz cúbica, não tem problema nenhum. Raiz de índice 5, problema nenhum. Eu estou falando de raiz de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta e por aí vai. Por quê? Lembra que qualquer raiz de índice par de número negativo, ele sai do campo real e vai para o campo não real, também conhecido por alguns como imaginário. Bem? E como a gente fala em funções reais, a função normalmente ela trabalha de número real para número real. Obviamente, salvo alguma restrição, conforme nós estamos vendo aqui. Então eu não posso aceitar que vocês queiram usar para uma função o 4i, o 3i sobre 2. Não posso permitir que isso aconteça. Porque quando eu falo em função, eu falo em função real, que aplica valores reais, tudo bem? Então por esse motivo, ó, quanto que é a raiz quadrada de menos 16? Gente, não é menos 4. A raiz quadrada de número negativo não dá uma resposta real, lembrem disso. Todos os números são complexos, ok. Uns são reais e outros não são reais, que são os ditos imaginários. Bem? Então, sempre que aparecer um x embaixo de uma raiz de índice par, no caso aqui índice 2, você tem que garantir que toda aquela estrutura onde ele está envolvido não seja negativo. Eu te pergunto, o que é algo que não é negativo? É algo que é ou igual a zero ou positivo. Ou os dois, obviamente. Né? Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Porque ou você é zero ou você é positivo, já que o zero é elemento neutro. Beleza? Então eu preciso exigir que esse x menos 3 não me resulte em algo negativo. E para não ser negativo, não necessariamente tem que ser positivo. Ele pode ser positivo ou ainda zero. Boa, Aurélio. Chegou, cara, quase no final, mas não tem problema. Pega o bonde andando aqui. Realmente é a parte mais difícil agora. E só te dando o recado que eu já dei pra galera, as lives estão todas salvas, vocês podem ir lá olhar o que vocês quiserem, deixar o like, deixar comentário, me perguntar. Quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp pode perguntar o que for, qualquer hora que eu respondo, quando possível. E essa é a primeira parte dessa live de funções. Teremos mais 3 partes, se eu não me engano, para poder ver toda a matéria básica e bem vista, com todo o cuidado, tá? Para resolver essa inequação, eu jogo esse menos 3 para o outro lado na operação inversa e fico com x maior ou igual a mais 3. Bem, o que significa isso?
E olhando para a reta real e aqui está o zero, não me interessa nenhum valor negativo. Quer fazer um teste? Faz um teste. Troca esse x aqui por zero. Cara, olha o que vai dar quando eu trocar um x por zero. E raiz de menos 3 é real, gente? Não é real. Então eu não posso trocar o x por zero. Estou proibido. Vai dar ruim. Perdeu, Playboy. Bem? Então eu só vou aceitar aqui valores de x maiores ou iguais a 3. E aí o que acontece? Está lá a reta real, aqui está o zero. Aqui está o 3. Então são maiores que 3, a direita do 3. E também contando com 3, bolinha fechada. E vocês devem lembrar, se não lembram, estou dizendo agora, que bolinha fechada também é representada por esse colchete. E vai do mais 3 para o mais infinito, para a direita e não para nunca. Né? Tá aqui, ó, mais infinito. Tá? Esse meu infinito ficou horroroso. E aí você vai para a direita sem parar. E o infinito sempre aberto com parênteses. Está ali nosso domínio. De 3 em diante. Nada para trás do 3. Nem o 2.9 eu vou aceitar. Nem o 2.99 não vou aceitar. É do 3, em cima do 3 para diante. Quero o ok de vocês pra gente encerrar mais um tópico. Tá acabando, falta só mais um. A gente vai para 2 exercícios e eu libero vocês hoje, beleza? Dê o joinha de vocês, dê um emoji que indique que você entendeu. E quem não entendeu tem a obrigação de perguntar. Aqui ninguém vai ser julgado por não entender. E se você tem dificuldade, você tem que mostrar para mim, porque eu tô produzindo as minhas lives em cima do pedido de vocês. A galera pediu, a gente tá precisando de aula teórica, porque realmente fazer as questões às vezes eu tô esquecendo como é que é. E aí eu criei isso, semana passada a gente começou a criar. E agora a ideia é essa, é um assunto, uma lista de exercícios, que é o desafio das bancas. Depois que acabar, a gente já tá indo pra parte mais específica, né? Já foi toda a parte básica, eu vou ter mais coisa para produzir. A minha ideia é fazer todo dia uma live, nem que seja só para falar um pouquinho de algum assunto que alguém sugeriu. Nem que a gente abra uma janela de discussão lá no Instagram e o item que vencer ganha uma live naquele dia. Eu quero todo dia estar presente na vida de vocês, para vocês não esquecerem de mim, obviamente nem da matemática. Beleza? Galera dando ok aí em massa. Beleza? Todo mundo aí na boa. Ok. Para esse material com todo carinho para vocês hoje à tarde, gente. Não foi fácil, não. Já tava falando com a Graça, para cada aula minha de 1 hora, live, aula que eu gravo, eu demoro quase 2 horas para produzir material, para editar, diagramar, e não é trabalho escravo, eu não boto ninguém pra fazer não, eu faço sozinho. Ah, Dudan, contrata o estagiário. Não, eu sou meu estagiário. Eu não confio meu trabalho para ninguém. Jamais confiarei. Não, tô brincando, quem sabe um dia eu, né, tenho uma equipe me ajudando aí. Eu tenho até uns caras que podem me ajudar aí, né, Pepe, Daniel, meu xará. Eles todos aí, ó, são futuros treinilhos do Dudan. Yolanda, a Mari, a Ju, a galera toda que sabe bastante. Sabe até mais do que eu se bobear. Beleza? Vamos então pro último item. Até então ninguém perguntou nada. A galera tá dando joinha, joinha, joinha. Vamos pro último item agora. Eu não vou dizer que é o último item, que é a última condição de restrição. Tem mais uma, depois eu falo sobre ela rapidinho, mas eu não vou falar sobre ela hoje porque não precisa, tá? Eu não quero traumatizar ninguém na noite de hoje. Hoje eu quero uma noite leve. Quero que vocês terminem a live e falem assim, caraca, isso que ele me explicou hoje eu deveria saber porque é muito básico. Eu não sabia nada até então, porque fazia tempo que eu não estudava isso, eu nem lembrava disso da época do colégio, do cursinho. Mas que bom que ele me explicou de maneira bem direta e rápida algo que agora eu tenho e sei. E você salva, abre uma pasta no seu computador e salva os meus materiais lá. Tem todos os materiais nas descrições dos vídeos do YouTube. Faz uma pastinha, o desafio das bancas, faz uma pastinha por dentro da matemática e vai guardando material. Isso é material, cara, que vale ouro. Pelo trabalho que eu tive hoje, certamente vale, tá? Vamos pro último, então. Né? Meu último. Terceiro, e não é o último geral, mas seria o meu último item a ser trabalhado hoje, que é quando acontecem os dois fenômenos ao mesmo tempo. Ele não só está no denominador, o x, como ainda vem de brinde abaixo de uma raiz quadrada. Bem? O que acontece nessa situação que juntam os dois casos? Juntando as duas restrições, gente, a gente vai ter que garantir que essa estrutura aqui, primeiro, não dê zero, e segundo, não seja negativa. Não ser zero porque está embaixo, e não ser negativa porque está embaixo da raiz quadrada. Gente, pensa comigo. Se algo não pode ser zero e não pode ser negativo, só sobra ser positivo. Então, tu tem que garantir que aquele x mais 4 seja maior que zero. Cuidado, o item anterior, que só está embaixo da raiz, mas está lá no numerador, era maior ou até igual a zero. Mas quando ele vem para baixo essa raiz, além de ter que ser maior ou igual a zero, perde o igual a zero, porque está embaixo. Isso aqui não pode jamais zerar, pelo motivo da restrição 1. Beleza? E vamos deixar de modéstia aí, Ju, Pepe, Daniel, meu xará, parem com isso, tá? Para com isso, tá? Vão me ajudar sim, já me ajudam bastante.
Tranquilo? Então, gente, essa é uma mistura das duas restrições. Não pode ser nem negativo, nem igual a zero. Então, só sobra positivo, resolve, você vai achar que o x tem que ser maior que menos 4. Maior que menos 4, eu estou lá na reta real, aqui está o menos 4. Maior é para a direita. Então, eu quero envolver o menos 4? Não, porque é só maior. Não é maior ou igual. Então, é do vizinho do menos 4 para a direita sempre até o mais infinito. Tudo bem? Por isso que fica com parênteses aqui, ó, dos dois lados. No mais infinito, porque sempre no infinito tem parênteses. Não importa se é mais infinito ou menos infinito. E o menos 4 agora é com parênteses, porque a bolinha está aberta, não inclui menos 4. Afinal de contas, é só maior que ele, e não maior ou igual. Beleza? Vê se até aqui fechou. Eu quero o ok da vida agora, porque aqui acabou o conteúdo. A gente vai fazer 3 questões e fechou a nossa live. E deem um ok. Vê se a parte básica está clara para vocês. Relembrando, enquanto vocês vão dando o ok. Função é toda relação que pega um valor de x e associa ele a um único valor de y, através de uma lei, de uma regra, de uma fórmula ou de uma função. Bem? Então, cada x é uma pessoa, cada y é uma idade. Posso ter pessoas com a mesma idade? Posso. Posso ter cada pessoa com uma idade diferente? Posso. Eu não posso ter uma pessoa com 2 idades, falcatrua, ou uma pessoa sem idade. Ah, quantos anos você tem? Ah, não tenho, eu vendi. Ah, eu perdi. Ah, eu esqueci em casa. Não. Todo mundo tem a sua idade. Uma e única, mas não é exclusiva. Não sou só eu que tenho 40 anos, gente. Infelizmente, tem muito mais gente com 40 anos também. Beleza? Tranquilo? FCO Rocha, boa noite, tá chegando aí, seja bem-vindo. Dá um sorriso pra foto do Dan. Dei aqui o joinha. Não esquece, né, galera? A Yoyo lembrou. Não esquecem de botar, né? Postar lá no Instagram de vocês a fotinho da live, dando moral pro professor. Eu fico muito feliz e lisonjeado quando vocês me homenageiam, tá? Mari, minha querida, essa matéria cai em edital de RLM? Mari, depende do edital, né? Porque tem gente que tem, dependendo da banca, Mari, RLM é só a parte de lógica. Para outras bancas, RLM é a parte de matemática e a parte de lógica. Depende da banca, depende do edital. Mas se vai cair funções na sua prova, você tem que saber isso aqui. Bem? E hoje em dia, editais da FCC, editais da Banca CESP são tão amplos que eu não posso dizer assim, ó, não vão cobrar. Não, normalmente não se cobra, a menos que estivesse bem claro no edital. Mas eles podem cobrar. Eles amarram o edital de um jeito hoje em dia que cobra tudo. Eles quase botam o edital assim, toda a matemática. Eu só não boto para não deixar nego louco da cabeça. Tudo bem? Tranquilo? Débora, minha querida, parênteses é quando é infinito? Sim, Débora. Sempre que for infinito, é parênteses. Sabe por quê, Débora? Porque o infinito não tem fim. Ele não é um ponto que você chega e pisa nele e acabou. Então, o parênteses indica intervalo aberto. Ou seja, você não conta com aquele valor. Então, sempre que for maior que, ó, x maior que 4, é aberto com parênteses. Ou que menos 4. X maior que 3, ou x menor que 3, também vai ser parênteses. Só vai ser colchete se for menor igual, maior igual. E nos dois infinitos, tanto no mais quanto no menos, Débora, sempre parênteses. Porque o infinito não tem fim, não é um lugar que se chegue. Vai andar e vai até o infinito, não vai voltar nunca. Até digo, quem tem problema com sogra chata, que não é o meu caso, em vez de mandar a sogra para aqueles lugares horrorosos que a gente fala palavrão quando tá bravo com a sogra fica incomodando. Ah, não faz isso com o Cauã. Deixa que ela beber água. Sogra é foda. Eu sei porque minha mãe também incomoda horrores aqui. Ela que não me ouça falar. Mas elas querem dar pitaco. Ó, quer dar pitaco. Ó, teve a chance de criar os filhos, criou os filhos errados, agora quer consertar nos netos, né? Minha mãe deve estar me assistindo hoje. É isso aí, mãe. É um recadinho pra senhora. Né? E aí o que acontece? Em vez de mandar a sogra lá pra puta que sei lá nas contas, não vai falar isso pra ela. Pelo amor de Deus, seja respeitoso. Manda ela pro infinito. O infinito não tem fim. Ela só vai e não volta. Olha que maravilha, né? Pensa como a vida seria melhor se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento matemático, tá? Beleza? Tranquilo? Ok? Ok? Todo mundo tranquilo? Até aí todo mundo ok? Fechamos. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou botar uma interrogação aqui no quadro. Vocês têm até ela surgir na minha tela aqui para perguntar alguma coisa. Todo mundo aí na boa? Perguntem, 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 tá? Lembrando, isso aqui é a parte básica, básica, básica de funções. Se você não sabia isso até hoje, desculpa o que eu vou te dizer. Você não sabia funções. Ah, mas eu sei fazer x ao quadrado, eu sei fazer Bhaskara. Beleza. Mas se você não sabe que uma função relaciona um valor de x, que está no domínio, a um valor de y, que está no contradomínio, e que acaba formando a chamada imagem, você não sabe nem o que é contradomínio, você não sabe nem, né, o que a função tem de especial, você, desculpa, não sabe nada. E isso vai ser básico e fundamental para as próximas partes que a gente vai ver ao longo dessa semana. Beleza? Vai ser a semana das funções, olha que legal. Beleza, gente? Me dê mais OKs aí. Ninguém quer perguntar? Beleza, então vamos para as questões, tá?
Se ninguém quer perguntar, eu vou para as questões, que é onde a gente vai treinar. Pausem a máquina, eu vou seguir aqui com vocês, obviamente, mas vamos treinar um pouquinho, tá? Primeira questão. Tá aí. Quero que vocês me digam quais dos diagramas ali citados representam, sim, funções, tá? Agradecendo a cada um dos likes que eu ganhei hoje. Estamos muito bem aí na parada. Lembrando, quem chegou agora, a live vai ficar salva sim. Assiste toda ela depois, porque amanhã teremos uma nova live, a parte 2. Eu vou falar especificamente de função de primeiro grau. Mas não vou falar o que você já sabe. Vou te mostrar como é que você mata a questão da CESP, FGV, FCC desse assunto, sabendo só o básico. Claro que eu vou te ensinar um pouquinho mais, vou dar algumas dicas rápidas, mas vou te ensinar amanhã como matar a pau nas questões de função de primeiro grau. Beleza? Tranquilo? Ok? Jocileide, funções é punk. É verdade, mas sabe o que é punk, Jô? Porque vocês criaram muito trauma, criaram muito bloqueio. Não é difícil, Jô. Entende que a função é uma lei. A gente vai aprender isso ao longo das próximas lives, tá? Vou trabalhar bastante com essa ideia. Toda vez eu vou reforçar, ó, por que é uma função? Porque ele pega esse valor aqui, faz uma operação, faz uma continha mágica e chega nessa resposta. É tipo uma mágica. Você pega um 2, joga e ele sai como 6. Ó, é uma mágica, né? Como diz o Cauã. Mágica! Tá? Cauã que nessa hora deve estar indo dormir já. Quando vim pra live ele estava entrando no banho. Vamos lá, galera, então? Primeiro item é uma função? Não. Por que não? Porque esse cara aqui, ó, não tem idade, não tem uma flecha saindo dele. E é obrigatório sair. É obrigatório que saia uma flecha de cada item do domínio. É obrigatório. Então, a primeira não é função. A segunda, a gente tem 3 itens diferentes em A, cada um flechando o seu item em B. Como a gente usou o exemplo em aula, como se fossem 3 pessoas com 3 idades distintas. Isso é normal? Normal. É função. No terceiro item, nós temos 2 pessoas com a mesma idade aqui. Podemos ter 2 pessoas com a mesma idade? Sim, é normal. A terça também é função. Na quarta, tem cada pessoa com uma idade e sobraram algumas idades. Normal. Chegar numa sala de aula e falar assim, gente, alguém que tem 80 anos, não vou me assustar se ninguém responder. Ou alguém que tem 5 anos, que não seja de idade mental, também não vou me assustar se alguém não responder. Então eu não preciso flechar todos os itens do conjunto de chegada, não preciso. Mas entendam que aqui, ó, o contradomínio é tudo isso, e a imagem são só os elementos do contradomínio que de fato foram flechados. Tem que saber diferenciar contradomínio de imagem, tá? Mari, obrigado pelo reconhecimento, viu, Mari? Eu fico muito feliz quando vocês gostam da live. Eu preciso desse feedback. Quando não gostarem, falem. Dan, não curti. Ficou muito rápida, ficou muito cansativa. Vocês têm que me dar o feedback. Principalmente quem faz parte do nosso grupinho do Whats, que são os meus faixa. Você tá lá, vocês estão lá, vocês têm que me dar feedback. Tem que fingir que vocês estão querendo me vender no mercado. Se vocês não me ajudarem a melhorar, eu vou ficar sempre aí, né, sendo o pai do Cauã. Ninguém vai me conhecer. Não que seja ruim, porque o Cauã merece, tá? Então o 4 também é função. E o 5 não é, porque o 5 tem um salafrário aqui com 2 idades, né? Zambinha na balada. Zambinha na balada com 40 anos, dizendo que era jovem. Então não é função. Só 2, 3 e 4, gabarito na nossa alternativa B. Tá? A lista tá com o gabarito errado, desculpa, na última hora eu esqueci de passar. Desconsiderem o gabarito dela. Depois eu vou ajustar o material ali e colocar de novo. Ju, pensando como idade fica sensacional, né? Pensando em pessoas e idades, não tem erro nunca mais na vida. Tá? É só entender que cada pessoa tem a sua idade. Acabou. E pode ter pessoas com a mesma idade? Pode. E pode ter pessoas com 2 idades? Não. E pode ter pessoas sem idade? Não. Acabou. Fechou todas, ok? Próxima pra gente encerrar a live, mais uma. Olha aqui, mais uma, tá? Ó, atenção. Pega o papelzinho e a caneta aí. Vamos resolver. Eu vou vendo aqui quem me postou no Instagram, ó, quem me marcou no Instagram. Olha, a Grazi me postou, Grazi amiga da Ioiô, seja bem-vinda, foi nossa aluna também. A Ju me marcou, acho também, tá aqui, aparece aqui pra mim, tempo real, né? Quem tá me marcando, fico muito feliz, gente. Quando vocês me marcam, eu viro alguém naquele algoritmo maluco do Instagram. É incrível, cara. O dia que eu não posto nada, que a minha vida é corrida, eu tenho um filho pra criar, que eu ajudo a criar, não só pago as contas, né? Cara, ninguém me segue no Instagram. Os dias que eu interajo com vocês, eu ganho 10, 15 seguidores por dia. E não é que eu quero ter seguidores, eu não quero ser famoso, gente. Quem me conhece sabe que eu sou bicho do mato. Eu queria estar com a máscara aqui agora dando aula, com a voz de pato. Mas é que quanto mais gente eu atingir, mais pessoas eu posso ajudar. Ai, mas são meus concorrentes. Desculpa. O seu concorrente é você. Cada um de vocês são seus únicos concorrentes. Ouça o que eu estou dizendo. Vocês é que se boicotam e que se derrubam nas vésperas da prova. Então, aprendam a lidar com vocês mesmos.
com um fracasso e com aquela sensação de que, beleza, tá ruim, mas eu tô evoluindo. E isso é fundamental nessa caminhada, beleza? Tranquilo? Vamos para essa aqui? Jô, tu estudou funções no ensino médio há muitos anos, eu também. E realmente, cara, tá louco. É verdade, Ioiô, tu me marcou, mas teu Insta tá privado, não tem problema não, tá? Valeu, Gleison, meu queridão. Será que eu vou ter que te seguir no Insta pra poder compartilhar, Ioiô? Não sei como é que faz. Tô meio sem know-how de Instagram também. Beleza, galera? Vamos fazer então? Focados na questão aí? Tentaram fazer? Tentem fazer, tá? Ó, considere a função f a setinha b. O que ele quer me dizer com isso que nós já falamos na live de hoje, estamos encerrando ela agora. E esse A é o domínio de onde saem as flechas, conjunto A, bem como ele definiu aqui. E aqui o conjunto de chegada ou contra-domínio, conjunto B. Então a função está definida de A em B. Rodrigo, fala do Dan. Cada dia mais lindo. Obrigado. Minha mãe também disse isso. Minha mãe adorou meu cabelo novo. Ela falou que eu com o cabelo raspado ficou com cara de menino, que eu estou com cara de pai. Hoje eu não passei gel, eu só lavei os cabelos antes de vir pra aula. Mas tá legal. Eu tenho duas contas, né, Ana? Eu tenho a conta Prof do Dan e a conta do Dan 14. Eu não gosto de misturar muitas coisas, mas eu vou ter que começar a misturar, porque realmente o ideal é focar tudo num só. Foi o que me disseram. Mas eu ainda sou meio resistente, eu acho que o professor do Dan é uma entidade e o do Dan sou eu, no meu dia a dia, com as minhas paixões, com a minha família e com as minhas bobagens, tá? Mas me sigam nos dois que eu aceito vocês uma boa. E Rodrigão, obrigado pelo carinho. Tá, beleza. Quem me marca não tem problema não, gente. Tamo junto, ok? Ele quer o domínio da função f. Gente, vamos lá então. Domínio sem medo de ser feliz. É o conjunto A todinho. Que tem lá, botando em ordem crescente, tá? O menos 3, o 1, o 2 e o 3, ok? O domínio tá bem claro. Depois ele quer saber quanto que vale f de 1. Gente, f de 1, o que significa isso? Tu pega a lei f... Ioiô, eu só sigo no meu profissional, Ioiô, não vou mentir pra você, professores, na verdade. Eu acho que tem pouca gente que eu sigo no Prof do Dan que eu transfiro pro Dan 14. Porque no meu Prof do Dan eu gosto de ver como é que os outros professores estão se comportando, o que estão postando. Eu fico meio ali dando uma olhada pra pirar, né? Pra criar aquela competição interna. Mas eu acho que eu vou ter que começar a seguir vocês nesses também e deixar bombar, não tem problema. Eu não sei o que eu vou fazer com dois Instagram. Com um não dou conta, imagina com dois. Em breve eu vou mudar isso aí, tá? Gente, então, normalmente até vejo quem me seguiu num Prof, depois eu transfiro pro Dan 14. Normalmente eu faço isso. Deixo no Prof só os professores mesmo. Gente, o que o F faz com 1? O F pega o 1 e transporta ele até o 1. Então, F de 1 é 1. Por quê? Porque ele saiu do 1 aqui e flechou o 1 lá. Então, ele quer saber o que a função F, que é essa função aqui, faz quando o x vale 1. Ele pega o x1 e flecha o 1 do lado de lá. Esse conceito a gente vai trabalhar muito mais na próxima aula, mas vamos começar hoje aqui. E o F de menos 3? O F de menos 3 sai do menos 3 e flecha do outro lado o 9. Então, f de menos 3 é 9. Por quê? Porque a lei, a regra, a função sai do x menos 3 e relaciona ele com a resposta 9. Gente, entendam o y como a resposta para aquilo que a função faz, para aquela transformação que a função faz. Beleza? E o f de 3? O que o f faz com 3? Leiam assim. O que f faz, que é com f mesmo, faz com 3? Transforma ele também em 9. Daniel, meu xará, daqui a pouco eu vou liberar também mais em breve o meu canal do Telegram, pra gente também interagir por lá, tá? E por último, o que o f faz com o x igual a 2? Pega o x igual a 2 e relaciona com 4. Bem? Então, a partir da função f, o que ele quer saber é o que a função f faz com 1, transforma em 1. Com o menos 3, transforma em 9. Com o 3 também transforma em 9. E com o 2 transforma em 4. Beleza? Para fechar, ele quer a imagem. Gente, a imagem não é o contradomínio, tá? O contradomínio, se alguém perguntar para vocês, seria o 1, o 4, o 5 e o 9. Agora, a imagem são os valores do contradomínio que de fato foram flechados. 1, 4 e 9. Ok? Tranquilo? Beleza? É aí tranquilo, ver se alguém tem alguma dúvida. Para a gente poder seguir para a última e derradeira questão. Agradecendo ao carinho de vocês, a presença. É muito bom ver essa live já com bastante gente, mais do que no início, né? Hoje em dia a gente consegue já botar mais gente, tá entrando, entra, sai. Depois eu vejo quem assistiu depois, tem muita gente que está no trabalho agora, que me deixa sempre feedback. E lembra, gente, me ajudem a divulgar cada vez mais, porque a gente vai trabalhar com muito assunto básico ainda. E daqui a pouco a minha ideia é que vocês decidam, igual aquele você decide,
qual vai ser a live do dia. Vocês vão dizer o assunto e eu vou, aplicar de noite. E a maioria vai decidir sempre por qual assunto que a gente trabalhe. Beleza? Vamos para a última? Última e derradeira questão para vocês finalizarem comigo, tá? Concentra agora, eu quero todo mundo fazendo. E vamos gabaritar e vamos para casa descansar, tá? Amanhã, se Deus quiser, eu divulgo o horário. Provavelmente vai ser às 9 da noite. Nossa próxima live de funções, parte 2, ok? Vamos lá então. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o conjunto que não pertence ao domínio da função. Qual daqueles elementos ali abaixo representa um valor que jamais poderia ser domínio ou ser usado como x daquela função? Tudo bem? Não quero só que vocês testem, eu quero que vocês pensem. O Dan me explicou que normalmente o domínio é real. Normalmente eu posso usar qualquer valor de x ou qualquer valor para x na função. Beleza, normalmente é assim. A restrição ocorre em alguns casos particulares. Um caso que eu não falei para vocês também ocorre é quando envolve logaritmo, tá? Sempre que a gente tiver uma função logarítmica do tipo log de x na base 4, existe uma condição de existência nesse x aqui na função logarítmica. Mas eu não quero falar de função logarítmica hoje para não traumatizar ninguém. Mas saibam que sempre que a gente fala em logaritmo ou função logarítmica, também há uma restrição de domínio muito específica lá do logaritmo. Ok? Aqui a minha restrição vem porque eu tenho uma raiz quadrada, uma estrutura embaixo da raiz em função de x. E estrutura essa que eu não sei quanto que vai dar, depende do x que eu empregar. Então eu tenho que garantir que essa estrutura aqui não vai ser negativa. Ela pode ser zero, ela pode ser positiva, mas negativa não pode. Então tem que ser maior ou ainda igual a zero. E para resolver essa equação tão tranquila, só passa o 16 para lá. Depois passa o 4 dividindo e você vai descobrir que o teu x tem que ser maior ou até igual a 4. Então pode ser maior que 4? Pode, pode, pode. Igual a 4 também pode. Só não vai poder ser 2, que é o nosso definitivo gabarito. Bem? Então 4, Gleison, pode ser 4. E se você botar 4 aqui, vai dar 16 menos 16, que é 0. E a raiz de 0, Gleison, é 0, que é um número real. Agora, se tivesse embaixo aqui no denominador, aí sim o 4 não poderia. Tá? Então lembra que nós temos 3 situações. Quando o x aparece no denominador, não pode zerar. Quando o x aparece embaixo de uma raiz de índice par, como está no material, não pode ser negativo. E quando aparece embaixo e além disso é raiz, só pode ser positivo. Bem? Então são 3 situações que vocês têm que ir se acostumando. Tranquilo? Ana, quem sabe um dia eu faço uma live com muita gente para ver logaritmo, né? Na live de logaritmo vai ter 3 pessoas assistindo, das quais 2 vomitando e uma bebendo uma cachaça para aguentar o porre, né? Mas um dia ainda vou fazer uma live de logaritmo para matar vocês, para mostrar a vocês que vocês não têm que saber nada, só o básico. E o básico é tudo. E o básico é simples. Me cobra, tá? Beleza? Galera, fechamos aqui. Momento para a gente se despedir. Hoje quem vai escolher nossa música vai ser você, Ana. Tá, Ana? Grazi, pode pedir. Você hoje pede a música. Qual é a ideia da música, Ana? Você já tem em mente qual é a música que vai tocar no dia da sua nomeação, ou no dia que você olhar o seu nome no diário oficial. Qual é aquela música da vida que vai tocar naquele momento, assim, ó, pá! Você vai ver coando na sua cabeça, Ana. Você vai responder pra gente, tá? Então vai a Ju. Desculpa, Ana. Foi a Ju. A Ju se manifestou que eu não tinha visto. Ana, você vai fazer na próxima, tá? Amanhã você vai indicar a música. Ju, vai você, Ju. Vai você. Não tinha visto aqui teu comentário, Ju. Vai a Ju hoje, a Ana vai amanhã. Desculpa, Ana, mas a Ju pediu primeiro, eu não tinha visto. Tá? Manda tua música aí, gente. Já agradecendo aqui a presença de vocês, aos likes, às postagens no Instagram, tá? Beleza? Quem não me segue ainda é só me seguir lá no @profdudan. Esse gabarito aqui tá errado, tá? E quem tá me assistindo e não conhece ainda, gente, qualquer dúvida que você tem, qualquer questão de vestibular, de Enem, de concurso, manda para esse e-mail que tá aparecendo na sua tela aqui, que eu gravo e posto tanto no meu Insta como no meu YouTube, no tópico de questões de aluno enviadas por alunos. Todo dia entra uma questão nova para vocês poderem dar uma olhadinha e às vezes eu tiro até a tua dúvida ali, né, de maneira bem tranquila. Boa, Ju. Que país é esse do Legião? É sensacional, né? Ontem eu fui lavar o carro depois de 6 meses que eu não lavava o carro, botei minha máscara, fui até o lugar que lavava, fiquei dentro do carro, o cara lavou, peguei e fui embora, paguei pela janela, cagado de medo de pegar uma corona. E passei aqui na orla de Porto Alegre, todo mundo na rua, fim de tarde lindo, e as pessoas sem máscara. E eu penso, em que mundo essas pessoas vivem? Eu já tenho hoje mais um ex-aluno meu que é amigo pessoal com coronavírus. Já tenho no meu nicho de pessoas conhecidas, 3 pessoas conhecidas com coronavírus. 2 já se curaram
E esse meu amigo, Roberto, foi um grande amigo meu, está hospitalizado. Então, se alguém ainda acha que é uma gripezinha, que está passando, não. A gente está no momento mais crítico, principalmente em se falando do Rio Grande do Sul, em que o inverno está chegando. Hoje estava 29 graus, está lindo. Quero ver semana que vem agora, no sábado, que vai para 14 graus de máxima e 7 de mínima. Se ficar uma semana assim, nevando, chovendo, como é que está a imunidade de vocês? Então controlem a cabeça e cuidem também do corpinho de vocês e, por favor, usem máscara, tá? Baita música, Ju. Obrigado pela participação. Ana Grazi, não sei como é que você vai que eu te chame. Você vai pedir a música na próxima live amanhã, tá? Galera, obrigado pela atenção. O material está à disposição para vocês ali. Só desconsiderem o gabarito que realmente eu esqueci de apagar ali na correria. Amanhã, provavelmente no mesmo bate-horário e bate-canal, teremos mais uma live, parte 2, sobre função de primeiro grau. Só o que cai em prova, não pode perder. Para quem não puder assistir, vai ficar salvo no canal do YouTube, sim. E para quem não está presente ainda no nosso grupo do nosso WhatsApp, por favor, aparece lá, me dá um oi que eu te mando o link. Venha fazer parte desse grupo tão seleto de só realmente quem quer melhorar dia a dia, pouco a pouco, e daqui a pouco gabaritar uma prova de matemática sem nenhum tipo de dificuldade. Esse é o nosso objetivo. É sofrer agora para gabaritar depois. Esse é o nosso objetivo, beleza? O descaso está complicado. Amanhã tem live, Daniel, meu xará? Provavelmente tem sim. Amanhã eu divulgo horário e confirmo, tá? Depende da patroa, de quem manda em mim, não só de mim. Gente, brigadão pelo carinho. Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Foi rápido, foi lindo. Valeu mesmo. Bons estudos, galera. E até amanhã. Ou até a próxima, se Deus quiser. E lembrem, tem muita coisa aqui no meu canal do YouTube. Assistam, comentem, compartilhem com os amigos. Não tem problema, né? Se fosse uma foto do Zambelli nu, certamente teria mais likes do que uma aula minha sobre funções. Se cuidem. E, se Deus quiser, até amanhã. Jô, só não vem no inverno, Josi. Se você vier no inverno, você vai ver o diabo na neve, porque aqui é frio pra caramba e o pessoal do Nordeste não tá, né? Não tem noção, não tá preparado para isso. Vem para fazer turismo, vem para passar em Gramado 2, 3 dias tomando um vinhozinho quente, curtindo a aprovação no concurso, primeiro salário, mas para morar é complicado, tá? Galera, se cuidem, bons estudos e até amanhã. Hora de dizer tchau. Tchau. Valeu, galera, vocês são demais.